Como é que o senhor vê o ensino público hoje? Quais são as principais dificuldades do ensino público? O ensino público ele é essencial como critério, como medida do que é uma instituição de qualidade no país. Porque é no ensino público que a gente faz a pesquisa, faz um ensino vinculado a essa pesquisa e tem laços muito fortes com a sociedade. Ou seja, não há ciência no país, ou seja, é uma singularidade brasileira. A ciência é feita, sobretudo, na universidade. Então, eu vou falar do ensino público nesse nível de ensino superior. E aí, veja, não deixa de ser alvo de muitas críticas à universidade, por várias razões. A gente pode tentar entender essas razões. Muita gente diz, poxa vida, o nível hoje não é o mesmo, as condições são precárias. Vamos tentar separar, vendo o que é verdadeiro nisso, tentar separar aquilo que pode ser corrigido e por que deve ser corrigido. Em primeiro lugar, a universidade viveu uma expansão muito importante e significativa, porque no nosso país há um déficit grande de vagas de ensino superior. Ao haver essa expansão, muito bem-vinda, é claro que você tem uma inclusão de alunos muito grande, e essa inclusão, porém, ela precisa de ter todas as garantias de que isso, na verdade, seja uma forma de enriquecimento da universidade. Ou seja, você incluir o aluno é trazer o talento do nosso povo. Não é simplesmente dar diplomas. Para incluir, sem ser apenas dar diploma, quem dá diploma muito em grande quantidade, a maioria são as instituições privadas no país. Hoje, 80% das vagas de educação superior estão na educação privada, e não necessariamente é esse lugar da ciência. Sim. Há exceções, como sempre, é bom registrar e enfatizar, nós temos instituições privadas de grande qualidade, é verdade, mas isso não é a regra. A regra é ciência é na educação pública. O que é que nós sentimos? Com essa expansão, é necessário tomar providência, sim, para que o aluno que chegue à universidade, aquilo que a gente falava antes em nivelamento, a gente falava antes em formas de superar dificuldades de aprendizado anteriores, ou seja, a universidade precisa se esforçar e ter condições de ser um ambiente acolhedor, de tal sorte que o talento do aluno venha desabrochado na universidade. Aí eu tenho confiança plena de que essa universidade enriquecida com o brilho do nosso povo, da cor do nosso povo, do talento da nossa gente, ela só vai crescer mais e mais. Agora, é muito trabalho. Isso exige o quê? Exige o quê? Exige que a educação seja prioridade nacional. Não tem sido. Ou seja, o recurso destinado à educação tem diminuído da educação superior ou não tem sido suficiente para fazer frente às despesas de investimento, em infraestrutura, contratação de pessoal, manutenção dos prédios. A educação é aquele esforço continuado, né? As pessoas dizem, mas é caro fazer isso? Sim, mas já foi dito, e muito bem dito, que cara mesmo é a ignorância. Agora, professor, vamos lá. Para construir um edifício, você precisa ter uma boa base, uma Sim. boa fundação. Uhum. Você construir um cidadão, você precisa de uma boa base. Sim. Como é que o senhor vê o ensino de base hoje? Ele prepara o aluno para a universidade? Esse é um paradoxo que a gente tem que enfrentar. É evidente que a base é necessária, mas veja, essa base depende do telhado. Vou explicar como. Você sabe que eu tive um debate tempos atrás, porque um ex-ministro da Educação dizia o seguinte: para cada vaga na universidade, eu consigo 20 vagas de creche. Mas veja só, creche não é depósito de crianças. Para você ter uma creche de qualidade, você precisa do psicólogo, do pedagogo, do nutricionista, do enfermeiro e assim por diante. O que eu quero dizer é verdade, nós precisamos ter uma educação básica mais forte, mas para isso nós precisamos de educação superior que forme melhor os professores, e os professores da educação básica precisam ter salários compatíveis
com a elevada missão que eles têm em nosso país. A missão do professor da educação básica é essencial. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas para isso ele precisa de salário, ele precisa de uma boa formação, inclusive universitária, porque muita gente pensa, não, mas veja, ser professor da educação básica, ele não precisa da educação superior. Não, aí nós precisamos muito. E é exatamente essa chave. O nosso país precisa decidir se vai fazer um investimento conjugado na educação básica e na educação superior. Separar é um grande erro, e aí você vê uma educação superior que às vezes acolhe alunos que não tiveram esse preparo, ou você vê então a educação básica sem aquele conjunto de professores dedicados, porque bem remunerados e em ambientes saudáveis e bem protegidos pelo Estado. Eu estou lhe falando isso, professor, e fazendo esses questionamentos, porque eu fui coordenador de curso de Direito e também fui diretor de uma instituição superior, Sim. em que pese de uma instituição superior privada. Sim. Mas nós primávamos por um ensino de excelência. Nós tivemos sempre essa preocupação Sim. de um ensino de excelência. E a gente sabe, e na condição de professor, eu sei que quando você pega um aluno que ele não teve uma boa base, é muito difícil você fazer o nivelamento, você fazer com que esse aluno acompanhe Sim, o ensino e como ele deve ser é muito difícil. E eu convivi muito com isso diariamente e o senhor deve conviver também com isso. Por isso que eu registrei que é preciso que haja uma boa base, é preciso que o aluno chegue ao ensino superior devidamente preparado. Concordo. E vou dizer mais, professor. Quando eu fiz Direito, haviam apenas 3 instituições na Bahia que ofereciam um curso de Direito. Então havia uma peneira muito grande para o ingresso, porque você fazia e participava de um certame, de um vestibular muito concorrido, e você tinha que ser bom para lograr a aprovação. Sim. E o que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje que já não há mais essa peneira de ingresso. Então, o ingresso hoje é mais pulverizado. Eu acho isso ótimo porque democratiza o ensino, mas é por isso que eu disse, você precisa ter um bom ensino de base, senão você cria uma dicotomia, você vai criar uma distorção. Exatamente por isso mesmo que a tarefa não é imediata. Isso é uma tarefa de longa duração. Digamos assim, os parceiros todos têm que combinar o jogo de tal forma que isso seja resolvido na longa duração. O que é que significa isso? Significa que é evidente, primeiro, não devemos restringir o acesso deve ser ampliado, devemos ter mais vagas na educação superior, mas uma série de medidas precisam ser tomadas para que não haja esse falso pertencimento, essa falsa inclusão. É preciso uma inclusão verdadeira, de tal sorte que o aluno que tem acesso à universidade consiga cumprir com excelência a sua formação. E insisto nisso, nós temos, como eu disse antes, isso não é somente uma tarefa da educação pública, né? A educação privada também tem que ser cobrada na qualidade, e isso é fundamental. E é cobrada. Cobrada. E qual é a medida dessa cobrança? É uma medida pública, que é a medida dos critérios de avaliação, da regulação que é feita, as ordens que fazem suas provas, tudo isso pressiona para que o sistema funcione. Sem dúvida. Mas aí nós estamos em jogo com um sistema onde a gente não tem que fazer uma escolha, não precisa fazer uma escolha de Sofia. Esse é o grande dilema que às vezes a gente não pensa na educação. A educação, ela é uma aposta generosa, tão generosa da sociedade, que a sociedade precisa decidir, né, que não vai ter que renunciar a certos filhos, né? Ela vai ter que abarcar esses filhos com medidas adicionais para compensar o processo de formação. E aí eu vejo isso como uma tarefa de longa duração. É aquela tarefa que faz com que a educação coincida com o fortalecimento de uma nação realmente democrática, uma nação realmente autônoma, soberana e intelectualmente desenvolvida. Agora eu vou fazer aqui uma provocação. Sim. É uma provocação. Veja, quando